dançar as cadeiras. A gente consegue se apertar um pouquinho aqui? Vamos dançar as sem cadeiras. chutar a câmera? Carlão, puxa essa cadeira aí, por gentileza. Vamos trazer o Carlos Magno aqui. Ó, lembrando o seguinte, a gente vai já para o penúltimo bate-papo. A gente tem esse bate-papo aqui ao vivo, pessoal, no nosso canal, a cada 15 dias. Então, a gente está tendo esse bate-papo aqui agora. Daqui a 15 dias, a gente vai falar sobre educação de filhos. Todos os palestrantes já estão definidos. Vai ser um bate-papo muito bacana. Só para vocês terem noção, só de dono de escola, a gente vai ter 3 donos de escolas diferentes aqui para falar sobre educação de filhos, uma visão integral. Eu esqueci como é que é o tema todo, mas é tipo uma visão integral, tendo em vista o presente e o futuro. Vai ser um bate-papo muito bom. Senhoras e senhores, Carlos Magno, ou Carlão. Carlão, fala bem pertinho do microfone. Fala, mano velho, tudo bem? E aí, Léo, tudo bem? Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Cara, que manhã incrível, viu? Eu tava acompanhando lá em casa e, rapaz, excelente. Vocês estão de parabéns. Hein? Tua praia, né, cara? Minha praia, né? Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área. Esse é meu escritório. Carlão, você se encontrou como preparador físico, um cara mais voltado para atividade física, com que idade? Rapaz, eu comecei a fazer atividade física com 5 anos, né? 5 anos minha mãe me inseriu na natação. E aí, cara, foi uma paixão, né? Então, assim, passei por vários esportes, e aí o esporte ele começou a me indicar para o trabalho mesmo nessa área de atividade física. Então, com 17 anos, 16 para 17 anos, eu já comecei a dar aula. É mesmo, cara? Aí você já dava aula de quê? Eu comecei a dar aula de vôlei nessa época, né? E aí, cara, foi indo, aí me envolvi com esporte, né? Teve uma fase semi-profissional. E é isso aí, estamos aí, cara. É o meu trabalho que eu amo. Eu tenho mais paixão essa parte do desenvolvimento esportivo do profissional mesmo, né? De trabalhar com a questão profissional na área esportiva. Muito legal. A Regiane estava mostrando aqui teu tempo. Tá aberto aí, Regiane? Não, né? Tá? Eu tava tirando foto que ele tá com a garrafinha da Holly. Tá mais bonito. Tá lindo com essa garrafinha. Olha aí a propaganda. Ana, pra quem não... Repete aí, porque tem gente que não entendeu. Ele tá com a garrafinha verde da Holly. Ele tá tão bonito explica hoje, o que é a Holly gente. aí, Tá tão maravilhoso. Explica o que é a Holly pra Holly quem entrou Nutrition é agora. a loja de suplementos para você, Brasília ou nacional. É só pedir. O tema, Léo, é Educando Filhos, uma visão integral de educação com os olhos no presente e no futuro. É a próxima. Repete aí. Da semana que vem. Querido, obrigado. Pensei que você estava mostrando o tema de hoje. Então, pessoal, daqui a 15 dias, sábado, sem ser o próximo sábado, o outro, a gente vai falar sobre educação de filhos. Repete, por gentileza, Rê. Eu fui procurar o outro tema que você pediu. Não, o Carlão sabe o tema dele aqui. É rápido, gente. Educando Filhos, uma visão integral de educação com os olhos no presente e no futuro. Vai ser espetacular, se preparem, daqui a 15 dias. Carlão, você vai falar sobre o quê, mano, velho? Rapaz, eu vou só dar continuidade ao que vocês já estão falando, porque na realidade o que eu vou falar, já falaram bastante aqui, né? Então, assim, sobre essa questão, para você ter produtividade, né? 5 atitudes simples para você ser uma pessoa mais produtiva. Tá, só ler rapidinho aqui a mensagem do Peter, senão a gente vai quebrar aqui, porque ele ainda falando sobre o tema aqui da Renata. Você até pode falar um pouco sobre água também, que você fala muito... falando do jejum. Você sabe falar muito bem sobre isso também, Carlão. Vou ler aqui, tá, Rê? Olha, botou aqui, ó. Gente, 600 ml de água em jejum pela manhã é incrível como o intestino funciona bem. Água lava. Resto de comida vai para onde? Para baixo. Então, ele faz uma coisa Baixo essencial. foi ótimo. 600 ml pode, então. Ele é homem. A diferença de consumo feminino para masculino, lembra? Perfeito. A gente falou sobre quantidade. Ele já hoje está condicionado ao jejum e a beber esses 600 ml. Se eu pedir hoje você para beber 600, você não vai beber. Você vai beber 300. É condicionado. A quantidade de água ela é condicionada e aprendível, como diz minha sobrinha. Senhoras e senhores, vamos lá, Carlão, vamos lá. Ó, essa menina aqui. E aí, Carlão? Tranquilo? Quer uma aguinha? Eu já trouxe aqui, ó. Agora. Cara, eu não consigo ir para lugar nenhum sem levar Drica água. Toledo! Chegou aqui a Drica Toledo, pessoal. Daqui a pouco ela vai estar aqui falando com a gente na mesa. Nosso último bate-papo, Drica Toledo, que é uma estrela do como é que fala aquele esporte lá que... Do CrossFit. Olha. Que top, hein? E aí, mano, velho? Pois é, cara, essa questão da água, hoje em dia, todo lugar que eu vou,
eu já vou prevenido. Então eu já levo a água, que por isso que eu trouxe a garrafa. Eu falei, cara, eu não sei se lá Isso é vai uma ter baita de uma garrafa, né, Carlão? Exatamente, porque Aí eu é sei a um quantidade que eu preciso ingerir por dia para eu ter energia, cara, para eu ter disposição, para eu continuar no mesmo vigor que eu preciso estar. E aí, se eu tomo menos água do que o meu corpo precisa, relacionado à minha produtividade, aquilo que eu busquei, aquilo que eu quero alcançar, cara, eu vou estar com menos energia, vou estar mais fadigado, o meu raciocínio vai ser mais lento. Então a água não tem como negociar, pessoal. Não dá. E tem que ser água, não adianta refrigerante, suco. Eu sou bem exigente com isso, entendeu? Tem que ser água. Seu corpo precisa de água. É o nutriente mais importante, vai ser a água. Muito legal. Rosa, ele botou aqui, sim, ó, Carlão. Carlos, já tive a satisfação de fazer um treino com ele e botou assim: só tem gente boa por aí. Show de bola. E o Arione tá dando gargalhada aqui porque o pessoal fez gracinha. Esse treino foi lá no Parque da Cidade, no domingo, onde a capelania esportiva sempre se encontra nos domingos. Ela fez esse treino lá e eu estava lá. Legal. Eu vou falar no finalzinho, a gente vai ter um evento também sábado que vem. Verdade. Vamos lá, Carlão. 5 dicas aí, anota aí, pessoal. Pega papel, caneta e a hora, hein? Pessoal, eu vou falar um pouquinho o seguinte. Eu fiz vários trabalhos na questão do profissionalismo do esporte, né? Então, assim, trabalhando com pessoas profissionais que vivem do esporte. E aí eu estou trazendo isso hoje em dia para a questão do público comum. Por quê? Pô, estranho isso. Pô, não tenho nada, eu não quero ser atleta, não tenho esse objetivo de ser um profissional, de viver do esporte. Mas o atleta, ele geralmente tem o quê? Ele tem disciplina. Então eu preciso ter disciplina na minha vida para aquilo que eu quero alcançar. Então, se eu não tenho disciplina... Para qualquer coisa. Para qualquer coisa na vida, para qualquer objetivo, você tem que ter uma disciplina. E se você se inspirar no atleta, o atleta, para ele, o objetivo dele é ele alcançar o pódio, né? Independente do esporte que ele faça. Então, ele vai precisar ter disciplina para aquilo. Então, ele vai precisar de beber muita água, porque ele tem um gasto energético altíssimo. Então, ele precisa ter uma quantidade alta de água para poder ter energia, para poder ele conseguir desenvolver bem aquele esporte, né? Ele vai precisar de ter foco, ele vai precisar de fazer atividade física, né? Independente de qual seja o esporte. Pode ser, sei lá, um esporte que ele não... fala um esporte aí que não exige tanto fisicamente do atleta. Xadrez. Ele vai precisar fazer atividade física. É considerado esporte, né? Exatamente. Então... É mesmo? Fala no microfone, quando você puxa o microfonezinho assim. Eu disputei campeonato de xadrez, sou em xadrez. É mesmo? Olha aí, que legal. Que bacana. Vamos jogar um dia? Vamos, claro. Inclusive, no Parque do Sudoeste, tá tendo aulas de xadrez aos sábados, lá no Bosque do Sudoeste, pela manhã. Muito legal. O pessoal do Arvoredo também, aqui de Brasília, no Parque da Cidade, também tem aula de xadrez e campeonato de xadrez. Inclusive, xadrez é vida. O Rodrigo, que está lá com a gente lá na igreja, ele faz parte do Arvoredo, que bacana. E um jogo de estratégia sensacional, né? E deixa eu só complementar lógico, aqui. Incrível. Ele aumenta o foco, mas uma coisa que o Carlos falou, porque as pessoas vão falar assim, ai, gente, xadrez, a gente fica sentado. O gasto energético, ele pode ser parado, que é o metabolismo basal. Carlos pode falar sobre isso. Você gasta energia dormindo, você não vai gastar usando o cérebro? Muita energia. Quando você está estudando, você gasta muita energia também, né? Absurda de energia, altíssimo. E dependendo do tempo de partida também, né? Aí, o tempo de partida. Ah, tá ok. Quanto tempo vai durar a tua partida de xadrez, por exemplo? Isso. Aí acelera o processo ali. A partida de xadrez pode demorar mais de 1 hora, não, né? Depende de quem tá jogando. Depende da estratégia, né? Eu tive uma experiência, gente, de jogar com uma criança de 6 anos. Ele é campeão de xadrez, ele é uma criança com altas habilidades. Ele ganhou, eu acho que o meu jogo com ele não durou nem 3 minutos. Na hora quando ele chegou, eu falei, uma criança, né? Vou jogar xadrez com ele e tal. Eu não sabia que o menino era campeão de xadrez, que ele tinha altas habilidades, não sabia nada. Eu fiquei assim. Eu falei, meu Deus, ele conseguia ver umas 3 ou 4 jogadas minhas e ele não olhava o jogo, assim, ele olhava rapidamente e tal, ele perguntava pra mim, você já jogou? Aí eu foi assim, no dia eu fiquei triste, mas depois que me falaram que ele era campeão de xadrez e que tinha altas habilidades, aí eu falei, tá explicado, porque esse menino aqui não tem lógica. Pede uma aguinha. Pois é, então é isso aí. Aí, por exemplo, aí entra a questão do sono. Não tem como, cara. O atleta ele vai precisar dormir bem. Se ele dorme mal, ele já vai ficar estressado, vai aumentar a quantidade do nível de cortisol. Então ele já entra com um nível de estresse maior. Aí você traz isso pro seu dia a dia, pro trabalho. Cortisol é um hormônio?
Ele é considerado um hormônio do estresse, né? Tá. Então, por exemplo, ele é um hormônio benéfico para o nosso corpo, mas se ele tem uma alta produção desse hormônio, então você já começa a entrar em déficit do seu corpo. Então, ele já começa a entrar em desequilíbrio, sai do processo de homeostase. E aí, homeostase Léo, é equilíbrio. E aí a palavra de hoje. A palavra de hoje entra exatamente no que ele trabalha. As pessoas estão achando aí que a pancinha, né, aquela barriguinha ali, às vezes é o carboidrato, é o cortisol. Cortisol aumenta a quantidade de gordura do tecido adiposo. Sim. Estresse em excesso engorda. Engorda muito. Muito. Obesidade está totalmente ligada a estresse. O pessoal está perguntando cortisol. aqui, tirando água, o que não engorda? O interessante é o seguinte, olha só, por que eu trouxe a questão do atleta? Porque o atleta ele precisa de disciplina para ele ter o resultado que ele almeja ter. E na nossa vida, a gente também vai precisar dessa disciplina para o que você almeja ter. Cara, qual é o resultado que você quer para a sua vida? Então, você vai ter que ter disciplina, você vai ter que fazer escolhas, abrir mão de coisas que, às vezes, você até gosta. E aí eu entro na questão do seguinte. Primeiro ponto, eu preciso ter clareza do que eu quero. Se eu não tenho clareza do que eu quero para a minha vida, então eu já fico mais tendencioso a não ter disciplina. Uhum. Entendeu? E aí eu trago a questão também do atleta o seguinte, o atleta ele precisa visualizar constantemente aquilo que ele quer. Cara, isso parece ser bobo, mas eu vou ter um comportamento no meu dia a dia de acordo com aquilo que eu visualizo de uma forma inconsciente. Então, se eu quero mudar o meu comportamento, eu preciso trabalhar também a minha mente na minha visualização, naquilo que eu quero visualizar no meu objetivo. Parece um pouco meio complexo isso, né? Mas, por exemplo, se eu quero começar, dá um exemplo aí, uma atividade física ou mudar um hábito, eu preciso começar a enxergar na minha mente esse novo hábito. Porque o primeiro estímulo é a minha mente, cara. Então eu preciso trabalhar primeiro aqui. Vai externar no meu corpo o que eu estimulo primeiro aqui. Então o atleta ele faz muito isso o tempo inteiro. Ele quer alcançar uma certa competição, ir para uma Olimpíada, alguma coisa, ele começa a visualizar na mente dele ele lá. Uhum. Ele tendo sucesso lá, ele conseguindo vencer certos desafios. Então, tudo ele começa primeiro aqui. Então, é a visualização. E aí ele tem um alvo, ele tem um objetivo. Aí, quando ele traça esse alvo, esse objetivo, ele vai colocar na balança. O que eu preciso fazer no meu dia a dia, na minha rotina, para que eu possa atingir esse objetivo? Então, por exemplo, se eu estou comendo muito carboidrato, então eu vou ter que eliminar. Mas quando eu tenho clareza, fica mais fácil de dizer sim e dizer não. Mais leve também, né? Mais leve. Se eu não tenho clareza, eu vou me sabotar muito fácil. É o que a gente vê hoje em dia, as pessoas se sabotando muito fácil. Desistindo do seu alvo, do seu objetivo, muito fácil. Por quê? Aquilo não está claro na mente dela. Ela não visualizou aquilo constante na mente dela. Então, qualquer outra imagem que venha na mente dela, ela vai dizer sim para aquela imagem. Isso Entendeu? é muito poderoso, né, Carlão? Porque isso vai te dar, inclusive, o foco, né? Sim, exatamente. E um dos maiores erros para se seguir uma atividade física e uma dieta é o foco. Porque a pessoa começa super, ultra, mega empolgada. E aí, o emagrecimento, eu falo, ele rápido, ele não é sustentável. Então, você precisa, quando o Carlos fala do foco, eu acho sensacional, ele que é educador físico, porque eu acho que é uma das grandes dificuldades, né, Carlos? A gente seguir um padrão, né? Conseguir ser constante naquilo e mudar. Porque quando as pessoas se olham no espelho, né, Carlos? A pessoa reflete o que ela quer ver e não o que ela é. Isso que você está falando, assim, eu acho fantástico, e ele trabalha com isso, que eu já vi os trabalhos dele, é o foco. Porque ele é coach, tá, gente? Ele é coach de esporte. Uhum. Então, assim, ele vai ensinando você como se manter no foco. Isso é extremamente importante. Muito legal. Só pegar aqui, a Keliane mandou uma mensagem que botou assim, ó, toda semana tem campeonato de xadrez no Colégio Dromos. Uau. Sudoeste também. Inclusive, o nosso evento vai ser lá no Colégio Dromos, Dromos, que é um parceiraço nosso. Né? Sábado que vem, o nosso evento vai ser lá no Dromos. E daqui a 15 dias, o proprietário do Dromos vai estar aqui conosco falando sobre educação de filhos. Que vai ser muito legal também. Você conhece esse campeonato lá, Laís? Mas já quero conhecer. Lá você não conhece, não? Não conheço, mas já quero conhecer. Toda semana, hein? Toda semana. Pois é, e a gente parou onde? Até... No foco. No foco, né? De construir na tua mente. Exatamente. Né? Ter um objetivo onde você quer chegar. E aí, quando você constrói isso na sua mente, até um papo meio coach isso, né? Mas é a realidade, não tem como. Coach é treinador, exatamente, você é treinador. Não tem como tirar isso da... Uhum. E aí fica mais fácil você associar a atividade física, a alimentação. E aí, quando a gente entra com a atividade física, eu costumo falar o seguinte:
se você tem dificuldade para exercer alguma atividade física, para poder praticar alguma atividade física, por que você vai fazer sozinho? Cara, não faz sozinho, busca um grupo. Laís falou sobre isso. Que é muito mais fácil, entendeu? Ali você vai ser estimulado, você vai fazer como é que fala? Amizade, vai ter um relacionamento, entendeu? As pessoas vão te ajudar. Então o processo é muito mais fácil, muito mais leve do que você procurar sozinho. Esse momento pode ser também um momento de eu contratar um profissional. Por exemplo, eu vou ter um personal por uma questão mais emocional, mais motivacional do que às vezes até... E um apoio, né? E um apoio. O treino com o personal, ele fica muito personalizado, e o gostoso de malhar com o personal é que todo dia é aquela coisa específica, né? Sim, eu acho que o treino com o personal, ele potencializa muito o resultado. É verdade. E aí entra essa questão, por exemplo, se você não gosta de fazer atividade física, mas algum dia você fez algum esporte, que eu acredito que a grande maioria das pessoas fizeram esporte algum dia na vida, né? Na adolescência, na infância. Até na escola, né? Até na escola, exatamente. Então, por que não voltar a fazer esse esporte? Mas de uma forma, lógico, não na forma competitiva. Até porque o esporte ele vai te incentivar, né? Aquela questão competitiva, né? Então, isso é legal. Você precisa ter essa adrenalina, sentir essa emoção, essa adrenalina do esporte, da competição. E aí, se você tem dificuldade de fazer atividade física, por exemplo, o que hoje em dia está muito fácil, muito acessível? Corrida, né? Mas eu não gosto de correr, mas o que você gosta? Não é possível que você não goste de nenhum esporte. E aí busca esse esporte, começa a fazer esse esporte de uma forma tranquila, de uma forma de lazer, pode ser, entendeu? Então ali você começa a gastar energia, ali você começa a ter novos estímulos, e esses novos estímulos, eles geram estímulos o quê? Mental, novos estímulos mental, novas sinapses neurais, né? A gente pode dizer assim, se for trazer para a questão fisiológica. E essas novas sinapses, ela vem para o nosso corpo. Então, novos estímulos físicos também. Então, se eu estou acima do peso, de uma forma natural, o meu corpo ele começa a eliminar esse excesso de gordura. Por quê? Eu vou sentir mais necessidade de beber água, eu vou sentir mais necessidade de dormir melhor. Então, de uma forma natural, esses novos hábitos, eles vão entrando de uma forma natural. Só pela questão do ambiente do esporte. Tá, ver se eu entendi aqui. Eu tô querendo perder peso. Sim. Mas eu tô com a dificuldade de seguir a dieta que a Renata me passou. Sim. Se eu for para uma rotina de praticar esporte e começar a conviver com pessoas que estão envolvidas com esporte também, isso vai ser um impulsionador para esse processo, para começar a mexer na minha dieta e tudo mais. Vai ser um motivador. Muito mais fácil do que sozinho você tentar colocar esses novos hábitos. Então, se você tem muita dificuldade, cara, de repente você tem que pensar o seguinte: poxa, se eu for fazer alguma coisa sozinho, vai ser muito difícil, vai ser muito mais fácil você se sabotar. Então, procura alguma coisa que tem mais pessoas para te ajudar. Entendeu? Não precisa ser o personal trainer. Se você tem condições de investir num personal, num treinador físico, beleza, show de bola, mas nem todo mundo gosta disso. Entendeu? Então, vai procurar alguma coisa que tem mais pessoas, que ali você vai estar de uma forma descontraída, de uma forma divertida até, e gastando energia, fazendo atividade física, e ali você começa a se espelhar nas pessoas que já alcançaram aquilo que você deseja alcançar, entendeu? Então é um motivador para você começar a mudar esses hábitos. Show. De uma forma muito mais tranquila, de uma forma muito mais natural, do que aquela coisa, eu tenho que fazer atividade física, eu tenho que ir para academia. Não, você não tem que ir nada, cara. Vai de uma forma leve, tranquila, que as coisas começam a mudar. Como diz, né? Quem quer tudo não tem nada e não faz nada, né? Exatamente. E ali é interessante porque você começa a ver o teu amigo, o teu parceiro, então você começa a ver que ele está melhor do que você. Então começa a gerar aquela competição, né? E aí, aí a Laís vai falar, como ela falou, mas quem nunca, né, Laís? Então, se ele não tá... O que ele come, né? O que ele faz? Eu fico olhando para a Drica, por exemplo, o muque dela, e falo, tem que chegar nela. Exatamente. É isso aí, entendeu? Muito bom, muito bom. E aí, quer complementar alguma coisa aí, pessoal? Vamos lá, vamos abrir aqui para vocês falarem um pouquinho, vai. Vou falar de grupo, né? Já que o Carlos estava falando, a gente está... ele falou da corrida. Todo ano eu estabeleço para mim um desafio novo. Ano passado foi o Muay Thai, esse ano foi a corrida. Gente, você corre, você nada, você faz Muay Thai e você dança. Mas assim, não tudo ao mesmo tempo. Não tudo ao mesmo tempo, mas assim, como o Carlos falou, eu sempre gostei de esportes. Eu sempre fui atleta dentro do colégio, né? Então, minha paixão por esportes, assim, ou eu estou fazendo ou eu estou assistindo, mas eu estou no ambiente esportivo. E a corrida, para mim, esse ano foi um desafio, porque eu nunca gostei de correr.
Eu nunca falava assim, eu corro da corrida. Era a minha frase, eu corro da corrida. E aí, esse ano eu coloquei como meta. Eu iniciei em janeiro, já fiz a primeira corrida de rua no meio do ano. Ah, que bacana. Quantos de 5 quilômetros? 5 quilômetros. Eu achava que 5 quilômetros era o que eu ia correr no final do ano. E esse ano eu já corri 8, já corri 10. Não foram muitas vezes, mas eu percebi o que a corrida trouxe para mim. Superação, porque em muitos momentos, assim, nos primeiros 3 quilômetros, 2 quilômetros, você quer desistir. Sua mente começa, não, para, já tá bom e tal. Aí depois dos 3, eu não sei o que acontece com o corpo, eu acho que ele já tá lá, né? Já tá adaptado. E aí ele quer mais, quer mais, quer mais. E assim, o grupo foi muito importante. Nós temos o nosso grupo de sábado, né? Do G-Cor pela manhã. É o grupo de corrida. É o grupo de corrida, né? O Igor é o líder. E tô com as meninas também na terça-feira no Parque de Águas Claras. G-Cor Ladies. Uma extensão assim, grupo feminina. De corrida Ladies. Olha só que uma chique, extensão hein? Que legal, hein? Então, na terça-feira eu tô com as meninas lá e tem sido, assim, fantástico, gente. Também já participei da capelania esportiva. Às vezes, quando eu consigo ir aos domingos, quando eu não tô na escala do ministério, eu consigo ir para poder estar com eles e é muito bom. Fiz um treino de funcional do Carlos que eu lembrei nos outros dias. Mas é muito bom. Então, assim, oportunidade tem para você estar em grupo, começar, se você se sente sozinho, falar, eu queria, mas eu não sei, eu tô começando. Então, vai para o grupo, que lá você vai ter o apoio para o estímulo para poder caminhar. E tem grupo, sábado, tem grupo no domingo com o Carlos, tem grupo terça com a gente, com as meninas lá em Águas Claras. Então, vem. É possível. Carlão, faz o convite, então, para quem é aqui de Brasília, cara. Então, esse trabalho nós fazemos todos os domingos da capelania esportiva, né? Se chama CN Capelania Esportiva. Então, o encontro é lá no Parque da Cidade, às 7 horas da manhã. Então já começa te tirando da zona de conforto. Domingo, 7 horas da manhã. Isso. Ai. Cidade, no estacionamento, né? 11, ali do Carreira Kart. E aí, exatamente o objetivo desse encontro no domingo é exatamente essa questão de trazer você para estar no meio de pessoas que estão ali praticando atividade física. E lá você, não gosta de correr, você pode caminhar. Não gosta de correr nem caminhar, você pode pedalar. E agora a gente está introduzindo também a questão do funcional, né? Do treino funcional. Então não tem desculpa, pessoal, e ele é gratuito, você não vai pagar nada por isso. Inclusive, sábado que vem, nós vamos ter um evento, um super evento da Capelania Esportiva, tá? Que vai ser lá no Colégio Dromos, às 8 horas da manhã. Esse evento ele é gratuito. Para você fazer a inscrição, você tem que entrar no Instagram da Capelania Esportiva, entra lá, CN Capelania Esportiva, tá? E na bio tem um link de inscrição. Você vai fazer a sua inscrição, a inscrição é gratuita, e aí nós vamos ter o quê? Palestras lá com médicos sobre essa questão da saúde, vamos ter atividade física, treinamento funcional, nós vamos ter um professor que vai te ensinar técnicas de corrida, se você está querendo iniciar na corrida e não sabe por onde começar, como começar, pisada, o que fazer, então nós vamos ter essa orientação de um profissional, e vamos ter um momento de gincana. Então, olha só, trazendo novamente para a questão do grupo, para te estimular a atividade física, né? Que, inclusive, foi chamado para montar grupos, né, Carlos? Para participar, né? Exatamente. Já e aí, E participei da última manhã esportiva. Gente, é sensacional. Se eu fosse vocês, já corria lá no Instagram da Capelania Esportiva, fazia inscrição, porque a última manhã esportiva foi incrível. Saímos todos assim com gostinho de quando que vai ser a próxima. E a próxima já está chegando, semana que vem. Sábado que vem. E aí é um incentivo para você que está parado, para você começar, entendeu? Então faz a sua inscrição, não perde tempo, porque só são 100 vagas, tá? Instagram, né? CN Capelania Esportiva, tá? E aí você vai clicar lá no link da bio e você já faz tudo junto, Carlão. CN Capelania Esportiva. Isso, CN Capelania Esportiva. Léo, deixa eu cutucar o Carlos um pouquinho. Vai lá bem rápido. A gente tem meio segundo. Eu sempre, quando eu tô com as minhas pacientes, clientes, enfim, seja quais as situações, eu sempre falo assim, por que eu tenho que malhar? Por que eu tenho que praticar atividade física? E eu falo muito assim, não é para perder peso. Perder peso, quando você controla o que você consome, isso é automático. Mas como você mesmo disse, eu quero ter o músculo da Drica. Na verdade, todo ser humano precisa de músculo, porque dentro do músculo que você armazena todos os nutrientes necessários para a vida. No músculo? No músculo. É ali onde você tem a energia pró-vida, que é quando ela está esguichando, assim, você fala, não tenho mais para onde, o seu músculo quebra essa energia e joga para dentro do teu corpo. Então, Carlos, o que você pensa assim da musculação?
Rapidinho, 5 segundos. Cara, musculação, para mim, é a atividade mais importante para qualquer pessoa. Simples assim, entendeu? Para o atleta, principalmente, para o idoso, para nossas idades aqui, ela é a base de tudo. Quais são as nossas idades? Gostei. Obrigado por ter me incluído na idade ali vamos chamar a Drica. Você está com quantos anos, Renata? 38, esse mês 39. Eu me senti com 32. Eu vou pegar um gancho da Renata para falar sobre a musculação. Olha só que interessante, pessoal. Eu, assim, eu estou fazendo alguns trabalhos agora que eu fico em casa, então é home office, no computador. E aí eu sempre trabalhei mais fora de casa, dando aula, personal training. Então eu comecei, a partir da pandemia, a sentir algumas dores, né? Dor na coluna, dor no joelho, dor na cervical. E aí eu comecei a entender o seguinte, eu precisava ser o quê? Mais fiel à musculação para não sentir essas dores. Então a semana que eu dou aquela relaxada, que eu vacilo mais nessa questão da musculação, o meu corpo ele vai reclamar mais. Tô falando eu, tá? Então eu começo a sentir mais dores. Por quê? Eu acho que todos, cara. Teoricamente, eu estou fazendo um trabalho mais sedentário, que meu corpo ele fica menos ativo, estou gastando menos energia. O pessoal falou que muito essa questão de energia, cara. E atividade física está relacionada à energia, a ambiente. Eu preciso estar num ambiente onde tem muita energia para que eu tenha disposição para poder fazer aquilo que eu preciso e o que eu quero fazer. Então, a atividade física, voltando, em grupo, e aí é um outro assunto, ela vai te potencializar essa energia alta. Entendeu? E nós precisamos de ter uma alta energia para a gente realizar aquilo que a gente deseja no nosso dia a dia. Mas, Carlão, lembrar que eu tenho coluna e joelho é parar de malhar. Vem na mesma hora a lembrança. Eu acho que isso é geral mesmo, porque o corpo pede mais, né? Sim. Os hormônios que a gente libera, os neurotransmissores, Sim. é justamente para lembrar a gente que a gente precisa dessa constância, né? Sim. Muito bom, muito bom. Temos que ir, pessoal. Sem Temos contar que ir. que a falta da atividade física faz com que as suas articulações começam a endurecer. Por isso as dores. O ácido lático é importantíssimo para poder fazer com que esse músculo, esse nervo se refaça. Então, assim, acompanhado de preferência. Ei, nós vamos fazer uma troca de cadeia. Carlão, vamos lá, vamos deixar teus contatos aí, mano, velho. Olha só, quem quiser trocar uma ideia comigo, o Instagram é carlosmagnobf. Ou também pode enviar lá na CN Capelania Esportiva, que é o trabalho que eu também faço, tá? Só que esse é um trabalho social. Então, ou Carlos Magno BF, que é o meu Instagram, ou CN Capelania Esportiva. Você também pode acessar, mandar uma perguntinha lá. São esses dois contatos. Carlos Magno BF. A Rose deixou aqui, o treino funcional do Carlos não tem como esquecer, especialmente os 2 dias posteriores. A Laís está aqui para poder comprovar que isso é verdade. A Renatinha também. É uma questão que você lembra de músculo que nem existia. A Lena deixou aqui, isso mesmo, Carlos. Primeiro, mentalmente, e o Pita deixou aqui, vamos fazer então um grupo de corrida dos homens, cavalheiros, no Parque de Águas Claras. Estou sempre correndo lá. Vamos para cima, é isso aí. Carlão, valeu demais. Tamo junto, Se quiser ficar por aí, a gente já vai para o nosso último bate-papo. Beleza.